Boa noite, igreja. Vamos colocar de pé. Eu não sei qual é a sua expectativa para essa noite, o que te trouxe aqui, se é a sua primeira vez, se isso já faz parte da sua rotina de final de semana, mas o que não podemos fazer é iniciar esse culto sem clamar pela presença do Espírito Santo. Por
Por isso feche seus olhos, comece a orar e clamar pela presença do Senhor, do Espírito Santo neste lugar. Pois nada que pode acontecer se Ele não estiver neste lugar. Espírito Santo, clamamos por Ti nessa noite, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, com a Sua transformação, com a Sua restauração. Sabemos que não merecemos o Senhor, mas tem misericórdia de nós. E com o Seu poder sobre nós nessa noite, Pai. Total liberdade no nosso meio, Pai. Rei, sobre o trono estás, sempre reinarás, és santo Deus, que jamais falhou, nunca falhará, nos ouvir. Invocamos Tua presença aqui, Tua glória nós vamos sentir. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. Com Teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. Deus, perto Tu estás, nossa oração respondes. Vem com Teu fogo em nós, somos povo Teu, nos ouve. Invocamos Tua presença aqui, Tua glória nós vamos sentir. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. Com Teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. Invocamos Tua presença aqui, Tua glória nós vamos sentir. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. Com Teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. És bem-vindo aqui, Deus, no nosso meio. Podemos Te sentir. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia.
tua presença aqui. Já podemos sentir. Aleluia. Vamos as vozes declarar mais uma vez. Tua presença aqui. Aleluia, aleluia, tua presença aqui, já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Aleluia, aplauda ao Senhor. Seja exaltado neste lugar, Espírito Santo de Deus. Quero aproveitar para nós cantarmos só as vozes, invocamos Tua presença aqui. Vamos declarar juntos, só as vozes mais uma vez, invocamos Tua presença aqui. Mas eu quero pedir algo diferente que essa noite de você. Eu queria que você virasse para alguém que está perto de você, ou distante, para um lado, para um outro, para trás, para frente, e estendesse a mão sobre uma pessoa, um casal, uma família. Nós vamos orar uns pelos outros com as luzes como estão. Às vezes nós nem sabemos por quem estamos orando, mas a ideia é que a gente não pode se tocar, a gente não pode se abraçar, mas nós podemos interceder uns pelos outros. E enquanto nós estivermos declarando aqui, invocamos Tua presença com a equipe de louvor, eu queria que você estivesse no seu lugar estendendo a mão e abençoando, dizendo: Senhor, declaro bênçãos, vitórias. Nós invocamos Tua presença aqui, não só para mim. A presença de Deus é tão boa que ela deve ser compartilhada. Entregue para outras pessoas, dizendo: Senhor, eu abençoo essa casa, eu abençoo esse homem, eu abençoo essa mulher, eu abençoo essa família, seu trabalho, seu emprego, sua empresa, seus filhos, seus futuros filhos, seu casamento, seus estudos. Abençoe, mas você tem que falar isso. Não adianta pensar agora, não adianta. É falar, é declarar com as palavras que saem dos seus lábios, palavras de bênção sobre as pessoas que estão próximas de você. Então escolha um lado que você vai virar, estenda a mão agora, enquanto a equipe de louvor vai dizendo: invocamos Tua presença. Só a equipe de louvor vai cantar, nós vamos orar uns pelos outros. Vamos fazer isso juntos? Comece a declarar palavras de bênção enquanto nós invocamos a presença de Deus aqui. Tua glória nós vamos sentir. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. Com Teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. Invocamos Tua presença aqui. Tua glória nós vamos sentir. Mostra Teu poder, mostra Teu poder. Deus, vem, Senhor. Nós abençoamos e invocamos a Tua presença sobre esse lar. Nós invocamos Tua presença sobre essas casas que nos assistem. Vem com a Tua presença, vem com o Seu poder. Revela a Tua glória, revela a Tua presença. Oh Deus, invocamos aqui Tua presença. Invocamos só a Tua presença. Onde a Sua presença está, milagres, a cura, a restauração, a fé, mover sobrenatural. E o Teu mover está neste lugar e está em cada coração que chama pelo nome de Jesus. Mostra com o Teu toque, Senhor. Restaura o Teu povo, restaura a Tua igreja. Oh, Teu Espírito vem, Senhor. Mostra Teu poder, mostra Teu poder. Isso, agora com as suas mãos levantadas, Tua presença aqui. Declare assim: Tua presença aqui, Senhor. Tua presença aqui nós já podemos sentir. Tua presença aqui nós podemos. Levante as suas mãos onde você está, na sua casa agora. Levante suas mãos conosco, vamos adorar juntos. Online, presencial. A presença de Deus nos toca. A Tua presença. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Sim, Senhor. Tua presença, sim, Senhor. já podemos. Sentimos Tua presença aqui. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua presença.
que nós podemos sentir nesse lugar e podemos começar essa celebração adorando ao seu nome. Aplauda o nome de Jesus mais uma vez. Nós te louvamos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Agora as luzes vão acender e eu queria que você olhasse para a pessoa que você orou e dissesse para ela assim: orei por você, hein? Orei por você. Isso, depois você pode se assentar, por gentileza. Você que nos assiste pela internet, nós oramos por você também e louvamos a Deus por você estar conectados conosco aqui nessa noite. Seja muito bem-vindo e compartilhe esse vídeo, compartilhe esse link para mais famílias e mais pessoas serem abençoadas também. Se você está aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós gostaríamos que no final do culto você recebesse um presente que nós separamos especialmente para esse dia. Ah, mas pastor, receber presente, ganhar alguma coisa na minha vinda, eu não vim aqui por presente. É lógico, nós sabemos que você não veio por isso, mas é a nossa forma de agradecer a sua visita, é devolver a você um presente que nós preparamos muito especialmente para esse dia. Então, por gentileza, passe e retire lá no balcão de informações, você que nos visita pela primeira vez. Os demais irmãos sejam bem-vindos, bem-vindas. Os irmãos também estão voltando à nossa comunidade, depois aí de longos 6 meses distantes, estão aí encarando esse momento, vendo que vai prolongar, participando com a nossa celebração presencial. Seja muito bem-vindo. Você também na internet, sabemos que você está no grupo de risco, então seja bem-vindo e continue online. Aliás, irmãos, é preciso responsabilidade, certo? Muita responsabilidade nesse período. Nós estamos vendo que a nossa cidade está sofrendo com muita irresponsabilidade, onde as pessoas não estão levando a sério o que está acontecendo. Nós estamos falando de uma pandemia que não passou, e estamos falando de algo, queridos, preste atenção nisso, que nós não sabemos quais são as sequelas. Tem gente que aconteceu, não pegou nada, que não aconteceu nada, tem gente que ficou sem paladar e está até hoje sem paladar, depois de meses, tem gente que precisou ser entubado, fazer traqueostomia e estar vivo, e tem gente que faleceu. Então se cuide, se proteja, tenha responsabilidade por você e pelos outros, evite aglomerações, principalmente os jovens que querem passear, que querem se encontrar, que querem ir na lanchonete. Tenha responsabilidade, apenas isso. E por responsabilidade, nossa igreja então decidiu cancelar um evento que nós iríamos dizer hoje para vocês que a gente faria. Nós iríamos encontrar os homens na próxima sexta-feira para um tempo de oração, um tempo de palavra só para os homens, e na outra semana só para as mulheres. Mas acontece que nós estamos pré-informados de que haverá um decreto que vai não proibir ou que vai impedir a gente de se reunir na igreja, mas que vai impedir aglomerações para festas, churrascos e acontecimentos que possam envolver comunhão de pessoas, onde exista comida, onde exista essas coisas, inclusive proibição de bebida alcoólica. Isso já aconteceu em Londrina e vai acontecer certamente na nossa cidade no dia de amanhã. Só estamos esperando formalizar. Então o que nós estamos fazendo? Nós não colocaremos essa programação ainda, porque a gente quer ser parceiro. Não há porquê, se a cidade está enrijecendo, a gente aumentar mais uma programação, está certo? É incoerente. Como igreja a gente quer ser parceiro da cidade, parceiro da nossa população e fazer da melhor maneira possível. Hoje nós estamos aqui com um grande número de pessoas, todas de isolamento, tudo higienizado, tapete sanitizador, tudo para aumentar a nossa segurança, porque a gente precisa de responsabilidade. Então eu peço para essa igreja, se você é membro dessa igreja, você leva o nome da igreja também. Então se você for visto numa festa, se você for visto num churrasco com várias pessoas, isso não compromete apenas a sua imagem pessoal, mas compromete o nosso testemunho como igreja. É mau testemunho estar em lugares inapropriados que nesse momento precisam ser cuidados. Tá bom, pessoal? Então veja o que pode, o que não pode, e seja um bom testemunho e responsável nesse período. Nós pedimos isso, a sua contribuição é a nossa parte que nós devemos fazer enquanto a vacina não chega, enquanto a pandemia não passa. E assim que tudo começar a normalizar novamente, a gente vem com mais uma programação e a gente vai retomando algumas atividades. Inclusive, nós tivemos a oportunidade, graças a Deus, de poder fazer o Drive Kids aqui, antes das coisas enrijecerem mais. Nós tivemos a oportunidade nesse sábado de fazer algo que renovou muito meu coração, que foi estar com as crianças aqui. Nós atendemos mais de 70 crianças, ainda não conseguimos contabilizar totalmente, mas ao fundo você vai ver, quando você sair, tem uma tela lá que nós pintamos não, as crianças pintaram com as mãozinhas delas. Está lindo demais. Eu queria colocar aqui na igreja, na verdade, mas ela vai ficar na sala de oração, para o Ministério de Intercessão, quando for orar, colocar a mão sobre as mãos na árvore e orar por cada família, por cada criança, para que elas sejam crianças de Deus que venham transformar essa geração. E a frase que está lá, depois você vai ler, está assim: essas pequenas mãos são grandes instrumentos de Deus para transformar o mundo. E nós cremos, por isso que nós amamos tantas as crianças aqui nesse lugar, porque elas não são só o futuro, são o presente da nossa comunidade, e vão e estão transformando o mundo, irradiando a luz de Cristo. Então no final dá uma olhadinha na tela que está lá, linda, 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 e eu quero agradecer a todos que participaram, os papais, as mamães, você que está na internet, trouxe os filhos, ficou atento. A gente se sente muito privilegiado por poder ver as famílias trazendo seus filhos aqui, né? Esse compromisso.
E você que trabalhou também, veio atuar, veio ajudar, você que fez uma doação, obrigado, de coração eu agradeço pela sua participação, foi um sucesso, inclusive parece que já tem até um movimento de protesto, que as crianças vão se organizar entre elas mesmas e vão pedir uma vez por mês o Drive Kids, de tão gostoso que foi maravilhoso, obrigado por todos que participaram, isso me energizou, me renovou para mais um pouco de caminhada aí dentro dessa pandemia, certo? E uma coisa que também tem trazido muita paz no meu coração, é o que você tem feito nessa comunidade como fidelidade em relação às contribuições. Nossa igreja não precisa ficar aqui falando sobre dinheiro, sobre doação e constrangendo os nossos visitantes, falando sobre oferta, porque os nossos membros são muito responsáveis. Esse mês nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de estar junto com a contagem onde eles fizeram, e eu coloquei as mãos sobre os envelopes e falei: Senhor, muito obrigado por cada família que ofertou e que doou. Irmãos, nós temos visto fidelidade de gente que nesses 6 meses não ficou um mês sem contribuir na igreja. Louvado seja Deus pela sua vida, Deus recompense a sua generosidade, a sua fidelidade. Muito obrigado. Eu não agradeço por mim, eu agradeço pela obra do reino de Deus que não para e que você continua sustentando. Então, Deus te abençoe, e você que ainda não teve a oportunidade, ou porque o seu salário diminuiu, ou porque o seu trabalho foi perdido, nós vamos orar por você, para que Deus possa ser a provisão e o cuidado sobre a sua vida. Mas os demais irmãos que têm contribuído, que Deus continue te fortalecendo e mantenha o seu coração fazendo para a honra e para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar mais uma vez. Eu quero dizer, se você está aqui nessa noite conosco, está frequentando essa igreja, e se você está passando por alguma necessidade financeira, se você está passando com alguma dificuldade emocional, nossa igreja está aqui para te ajudar. Nós temos uma condição de poder ajudar você socialmente, com os nossos alimentos. Por favor, nos procure. Essa igreja tem sido generosa, tem dado dízimo e oferta para abençoar você que precisa de ajuda da igreja. Nós não pagamos apenas contas de ar, conta de água, a gente não paga só apenas o salário dos funcionários, nós também estamos aqui para sermos bênção na vida de pessoas que são da nossa família da fé. Então, se você precisa de ajuda, nos procure. Se você está aqui nessa igreja, frequenta essa igreja, é da nossa família. Não é, os demais procuram as suas igrejas, mas se você está na nossa igreja, nós temos a responsabilidade de ajudar você, entendeu? É nosso compromisso. Você não precisa ir no CRAS, você não precisa ir em outro lugar, é a nossa igreja, você é da nossa família, e nós queremos abençoar você. Nos procure, porque é pelas mãos generosas que são supridas as mãos em falta, e é isso que é o reino de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por cada irmão e irmã que vai contribuir essa noite, e se porventura há alguém que não pode contribuir e se sente constrangido com isso, que o Senhor seja a provisão, a graça e o sustento para essa família e para esse lar, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Lembrando só que você vem aqui na frente para devolver dízimos e ofertas enquanto a gente canta a canção, e não fique constrangido se você é visitante. Se quiser participar pode, mas se não puder, está tudo bem. Lembrando que hoje é o último dia para indicar candidatos a presbíteros, diácono e diaconisa, tá bom? O último dia hoje. Você que está na internet, mande sua mensagem no WhatsApp da igreja ou ligue amanhã na secretaria para indicar os nossos oficiais. Vamos louvar o Senhor. É o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça!
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em mim. Oh, Jesus, eu canto, oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. E a paz do Senhor. Te adoramos, Pai, essa noite, Deus. Eu quero pedir essa noite, ó Pai, que o Senhor nos ensine, ó Pai, a construir nossas vidas, ó Pai, na pedra que é o Senhor, ó Pai. Que o nosso fundamento seja o Senhor, ó Pai, acima de nossas vontades, nossos desejos, que prevaleça o Senhor em nossas vidas, ó Pai. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu.
Pai, iremos cantar agora o nosso desejo, que é de construir a vida em Ti, ó Pai, pois o Senhor é o nosso fundamento, é nosso socorro bem presente em minha tribulação, Senhor. O Senhor é aquele que não nos abandona, o Senhor é sempre fiel, está do nosso lado, Pai. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és. Eu vou confiar, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Somente em Ti não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado, Santo, és incomparável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração. Vamos só as vozes declarar mais uma vez que Ele é santo. Santo, és inigualável. Mostra o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Seu Deus, vem essa noite, ó Pai, tirar as escamas dos nossos olhos, ó Pai, para enxergar quem Tu és de verdade em nossas vidas, ó Pai. Talvez o pecado tenha nos afastado, nos cegado diante da Sua presença, Senhor, mas o Senhor sempre esteve do nosso lado, ó Pai. Por isso, ó Pai, tira esse tampão dos nossos olhos para enxergar a Sua presença no nosso dia a dia, ó Pai, no nosso caminhar, ó Deus. Venha nos mostrar, ó Pai, que o Senhor é água viva, água que transforma, que restaura, que faz uma família melhor, que faz um relacionamento melhor. Nos deixe com esse amor, ó Pai, que é incondicional, que vem só do Senhor. Não é algo humano, mas é algo divino. É algo que só o Senhor pode nos dar, ó Deus. Vamos mais uma vez declarar que iremos construir uma vida no Senhor. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou Confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Aplauda o nome do Senhor, amém. Exaltado seja neste lugar, Espírito Santo de Deus. Pode se assentar. Amém. Obrigado, equipe de louvor, por esse tempo tão gostoso de declarar essas verdades na nossa vida. Estava falando com vocês no começo sobre generosidade, né? E as nossas crianças, parece que já tem no DNA delas, da nossa comunidade, a generosidade. Nós arrecadamos mais de R$1.000 só em moedas ontem no nosso drive. E com certeza ainda famílias que não estavam presentes, ainda enviarão essa semana. Então nós estamos com uma expectativa muito grande. Todo esse recurso, ele será contabilizado na tesouraria da igreja e ele é passado imediatamente para
Igor e Lidiane, que estão servindo ao Senhor na Albânia, tá joia? Eles trabalham lá conosco, são missionários também dessa comunidade, e nós vamos passar esse valor para eles como um presente das nossas crianças, nosso cofrinho missionário, que tem ajudado também os nossos missionários. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre esse tema. Parece mais um nome de filme, né? 3 Poços e um Segredo. Se você já assistiu algum filme com um nome parecido, não é mera coincidência, fica no nosso subconsciente. E quando eu li esse texto dos poços nas Escrituras, eu fui logo tentado, né? Não tentado, mas na verdade direcionado pelo Espírito Santo para poder falar sobre um segredo em comum nesses textos que apresentam-se como, na verdade, nas Escrituras, como lugares onde a gente pode enxergar experiências extraordinárias. Mas antes de chegar neles, eu gostaria de destacar para vocês e situar vocês em 2 palavras muito, muito importantes, que são agora do vocabulário do poço e do que nós vamos falar hoje. A primeira é cansaço. Eu não sei se você sabe o que é, mas cansaço é um sentimento de esgotamento de energias, busca de um local que traga refrigério, repouso e recomposição de energias. Ou seja, cansaço é sempre sinal de esgotamento de energias. E, atrelado à palavra cansaço, também está a palavra poço. E a palavra poço, principalmente nas Escrituras, ele tem um significado e um símbolo muito interessante, que é lugar de captação de água, e geralmente em lugares escassos de recursos naturais, significa e simboliza um lugar de refrigério nas Escrituras. Nós tivemos a oportunidade de 2018 ir visitar o Senegal, e nós vimos naquele lugar, naquela ocasião, o que é um poço, definitivamente. Nós que temos água encanada, abrimos a torneira, nós que temos rios por perto, nós não imaginamos o que é depender de um poço. Porque um poço geralmente ele é aberto em lugares onde os recursos naturais são escassos. As comunidades primitivas, elas sempre se estabeleciam próximos a regiões ou em trocamentos de grandes rios para poder fertilizar o seu solo e para poder cultivar também seu alimento. Mas em alguns lugares, o povo aprendeu a sobreviver com escassez absurda de água. E foi o que nós vimos no Senegal. Nós estávamos reformando uma escola e lá com a proprietária da escola que tinha a chave do portão, nós vimos um poço onde nós usávamos ali, é lógico que a água não era potável, mas usávamos ali para nos lavar, usávamos também para os materiais, e a gente via gente entrando e saindo o tempo todo daquela escola e pegando água naquele poço. E eu perguntei, por que essas pessoas vêm aqui? E ela me explicou que num raio ali de 7 a 8 quilômetros, as pessoas tinham apenas aquele poço como recurso para retirar água para elas. Era o poço para lavar a louça, era o poço para fazer água, para fazer comida, para tomar água, ou seja, era o único recurso para eles ali. E você via crianças de 8, 9 anos de idade, né, que conseguiam já segurar um balde na cabeça e já andavam com um balde cheio de água, andando longas jornadas para poder levar água às suas famílias. E foi algo assim realmente impactante. Hoje eu sei, quando eu falo e leio nas Escrituras, e veio fulano e se assentou perto de um poço, eu sei o que significa. Porque poço é esse sinal de refrigério, é esse lugar de captação de um recurso extremamente necessário. E hoje nós gostaríamos de falar sobre isso, introduzir a nossa conversa, porque eu tenho certeza que muitos de nós aqui estamos cansados. Embora a gente abra a torneira da nossa casa e saia água, existem coisas que não estão saciando a nossa sede. Existem coisas que não estão satisfazendo aquele sentimento de aridez na nossa alma. E talvez você esteja aqui profundamente cansada ou profundamente cansado. Cansado talvez de muitas atividades, porque tem muita gente nessa pandemia que está trabalhando mais do que trabalhava antes, não é verdade? Alguns setores, por exemplo, o setor de alimento, o setor de médico e de saúde, as pessoas estão trabalhando muito mais do que trabalhavam antes. E talvez você esteja aqui realmente dizendo, olha, eu precisava de umas férias, viu, pastor? Estou cansado de tanto trabalhar. Talvez você que trabalha na área agrícola, principalmente nesse período agora de safra, está dizendo, está acabando a safrinha do milho, eu estou também no meu limite, trabalhando direto, trabalhando lá, recebendo os grãos e essas coisas. Talvez você esteja cansado fisicamente. Mas tem pessoas que estão cansadas emocionalmente, cansadas mentalmente, gente que já está desgastado porque antes amava ficar com os filhos quando alguma coisa acontecia no trabalho, mas agora a relação está um pouco difícil, porque antes você tinha separação entre mundo do trabalho e mundo da casa, agora as duas coisas se uniram no mesmo lugar, e filhos e casa estão no mesmo ambiente. Isso traz grande desgaste. Não que você não goste dos seus filhos, não que você não queira ficar perto deles, mas a grande verdade é que isso também cansa
cansa, porque a rotina foi roubada, não é verdade? Antes, o homem que ia trabalhar em Londrina, ou ia trabalhar em lugares mais distantes, ele montava no seu carro, né? Ele dirigia pela estrada, ou ele andava uma distância, mesmo que fosse aqui em Sertanópolis, e ele entrava na sua caixinha do nada. Só o fato de entrar no carro, ligar o seu caixinha do nada e ter aquele momento de refrigério já recompunha as energias desse homem. Agora o que ele faz? Ele acorda, abre o seu computador, acorda, liga o seu celular e é o dia todo e ele não tem mais a sua caixinha do nada. Então é provável que ele esteja muito cansado nesses dias. E talvez as mães, as mulheres que ficam em casa, as mulheres que trabalham em casa também, no home office, é muito cansativo. As coisas se misturaram, então eu imagino que talvez você esteja aqui cansado também emocionalmente, dizendo: eu estou no meu limite, estou cansado, já são 6 meses e eu não consigo ver uma alternativa para isso. Ou talvez tem pessoas que estão cansadas espiritualmente. Gente que está na internet está dizendo: eu não aguento mais ficar tanto tempo assistindo culto online e eu não aguento mais ficar nessa situação. Gente que está cansada. Bom, parece que a nossa população está tão cansada que o calor vai ser um grande desafio para conter o povo nesse período de coronavírus. O cansaço emocional, mas tem gente que está cansaço espiritual. Parece que não consegue mais orar como orava antes, ler a palavra como lia. É lógico que tem também as grandes exceções. Tem gente que tem me dito, falado: pastor, a minha vida espiritual nunca foi tão profunda, nunca tive tanto tempo para ler a Bíblia, nunca tive tanto tempo para aproveitar meu tempo com Deus. Maravilha, mas tem gente que não está nisso. E essa palavra é para você hoje, que está cansado físico, mental, emocional, espiritualmente, e sente que parece que você está batendo só na trave. Parece que as coisas não estão engrenando, as coisas não estão andando, e a sensação é de esgotamento. Sabe quando fica patinando no mesmo lugar, e você diz: parece que a minha vida é um ciclo, que parece aquele moinho de água, que roda, roda, roda e não sai do lugar. Essa palavra é para você também, porque na verdade, quando nós estamos nesse estado de cansaço, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente se ilude com alguns poços que são abertos bem diante dos nossos olhos, porque poço chega justamente quando a gente está sedento. E quando a gente está no nosso maior estágio de cansaço, a gente se aproxima do poço e agarra como se fosse a única e a derradeira alternativa. Então tem gente que nesse período, infelizmente, está agarrando vícios, porque sente que o vício é um poço que refrigera, que traz algum tipo de alívio. Tem gente que está entrando em relacionamentos perniciosos, prejudiciais e altamente destrutivos, porque acha que nesse período é esse relacionamento que vai trazer algum tipo de consolo e conforto para a sua alma cansada. Tem gente que está se apegando demais a outras coisas, ao trabalho, à oportunidade de ganhar dinheiro, e está se agarrando a esse posto, dizendo: agora isso aqui pelo menos vai me trazer refrigério. Tem gente que está se agarrando à igreja, à religiosidade, dizendo: não, agora, queridos, tudo isso é poço. E os poços, nas Escrituras, eles são os lugares que apresentam e simbolizam refrigério, mas eles não são refrigério. Quer saber por quê? Porque eu vou mostrar para você aqui hoje 3 histórias bíblicas que mostram que poço pode ser um lugar que simboliza refrigério, mas não é o refrigério. A igreja pode ser um lugar que simboliza refrigério, mas não é o refrigério para a sua vida. A doutrina pode ser uma coisa que pareça simbolizar o refrigério, mas ainda não é o refrigério. Então, vamos saber dividir essas coisas, porque pode ser que você esteja iludido, agarrado a um poço que te traz um certo alívio, e você está agarrando um poço, sentindo-se refrigerado e renovado por algo que vai trazer mais sede ao seu coração, porque não é o fim da história. O poço que agarramos nunca é o final da história. Então vamos lá, vamos ver os 3 poços e um segredo. Eu quero mostrar para você os textos bíblicos. Eu só vou citar, queridos, porque depois você pode ler na sua casa. Eu só quero mostrar para você que a palavra poço está lá, e quero depois contar a história no decorrer dessa palavra para ser mais didático e aproveitar melhor o nosso tempo. Então Jacó, Gênesis 29:1, Jacó seguiu viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço e era tapado por uma grande pedra. Primeiro personagem, Jacó. Onde ele está? No poço. Vamos lá? Próximo personagem, segunda cena, poço número 2, está registrado em Êxodo capítulo número 2, e é o Moisés. Quando o faraó soube disso o quê? Já eu te explico. Procurou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali se assentou à beira de um poço. Quem é o personagem? Moisés. Onde ele está? No poço. Poço número 3, 2 no Antigo Testamento, agora vamos para o Novo. Poço número 3, talvez alguém saiba, no Novo Testamento, a imagem mais conhecida, o lugar mais conhecido, talvez você já se arrisque a dizer. Se arrisca? Qual seria o lugar? Qual seria o poço?
o poço da Samaritana. Muito bem. João capítulo número 4, versículo 5 diz assim: assim, Jesus chegou numa cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Grave essa palavra. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Quem é agora a personagem principal? A mulher samaritana. Onde ela está? No poço. Então grave esses versículos, grave esses textos. Depois você pode ler na sua casa para conferir se o que eu estou dizendo está lá. Mas eu achei interessante que esses 3 poços apresentam uma semelhança, apresentam uma similaridade tamanha, queridos, que impactou quando eu comecei a olhá-los e a compará-los lado a lado. Quer ver? Vamos primeiro ao poço de Jacó. Eu quero mostrar para você resumidamente a história. Onde Jacó estava? No poço. Por quê? Porque em Gênesis 26 ele enganou seu irmão. Em Gênesis 26 ele rouba o direito de primogenitura, engana seu pai, e agora o Esaú quer matá-lo. A Rebeca, a mãe de Jacó, chega para Jacó e diz: meu filho, você tem que fugir daqui, corre, sebo nas canelas, porque o teu irmão está furioso. E o Esaú, depois de ter sido um fracote, agora queria dar um de machão para poder matar o seu próprio irmão. E sabe o que Jacó faz? Sai a toda pressa, não leva nada com ele mesmo, e sai em destino para se encontrar em algum lugar que pudesse ser longe do seu irmão Esaú. Não havia planejamento, não havia propósito, não havia um plano de jornada, não havia plano de pousos para que ele pudesse, não havia rotas. Ele apenas saiu solitário, sozinho, para poder fugir de uma tragédia que ele havia ocasionado na sua casa. A fuga de Jacó é relacionada ao seu erro em ser trapaceiro diante do seu irmão. Então, na história de Jacó, que ele chega no poço, 3 ou 4 coisas acontecem. A quarta, na verdade, é a consequência. A primeira é que ele fugia de Esaú. A fuga é do seu irmão por causa de uma bobagem que ele fez. Segundo, ele vai sozinho. Ele tem aqui uma experiência de solidão, porque não há ninguém com ele. Ele não tem tempo de levar amigos, ele não tem tempo de buscar pessoas, ele não leva esposa, ele não leva filhos, ele não leva porque ele não tinha, e não tem como caminhar. Ele só vai sozinho. E isso traz sobre ele um sentimento de solidão, muito bem expressado no versículo, no capítulo 28, o capítulo anterior que nós lemos. E outra questão que acontece é a desorientação. Não há norte. Um homem andando ao léu, meio bagunçado, meio perdido. Um homem saindo dos confortos do seu lar, da segurança da sua família, para de repente empreender uma jornada que ele não sabia onde daria. Entre a saída da sua casa e o lugar que ele pretendia chegar, existia nada. Desorientação total. Resultado disso? Cansaço total e absoluto. Jacó é o nosso primeiro personagem, que chega no poço, para no poço, cansado de caminhar, porque ele estava sozinho, porque ele estava desorientado e porque ele estava em fuga. Olha o segundo poço, o poço de Moisés. O que está acontecendo aqui, pastor? Moisés um dia estava passeando pelo Egito com as vestes de um faraó, porque ele era neto de faraó, foi criado como o filho da filha de faraó, embora sendo hebreu. Você conhece a história de Moisés, né? Foi encontrado lá no rio Nilo, entre os juncos do Nilo, e foi criado pela própria princesa, ou pela filha de faraó. E ou seja, Moisés recebeu toda a instrução, toda a orientação da maior e da melhor cultura naquela época, que era a cultura egípcia. Queridos, você não imagina o que é isso. Nós tivemos a oportunidade de visitar as pirâmides do Egito, e eu fiquei muito impressionado com o que eu vi lá. E sabe o que é a pirâmide? O sepulcro. Pirâmide não é um monumento, pirâmide é o túmulo dos faraós. Sabia disso? E se o túmulo é aquilo, você imagina o palácio que Moisés cresceu. Imagine o tipo de cultura que ele tinha, imagine os bens que ele tinha no palácio. E um dia ele estava passeando no alto da sua condição de neto de faraó, e ele vê um egípcio espancando um hebreu. Ele era hebreu de sangue, egípcio de cultura. E lá está o Moisés olhando aquela situação, vou, não vou, e foi. Eu acho que talvez ele foi dar um tabefe lá no egípcio, o egípcio acabou revidando nele, o negócio ficou tenso, e o Moisés acabou matando o egípcio. Matou. E sabe o que ele fez? Ele olhou para o hebreu, vamos me ajudar, e o hebreu já tinha sumido. Ele pega o egípcio, esconde debaixo da areia e fala, certamente ninguém me encontrará. No outro dia ele está andando, e estava 2 hebreus brigando, e aí ele fala, gente, para de ficar brigando, a gente é da mesma classe. E eles disseram, você quer matar a gente como matou o egípcio de ontem? E ele disse, certamente descobriram. E o texto começa, que eu li com vocês, dizendo, o faraó quando soube disso, soube do quê? Que Moisés havia matado um egípcio e havia negado o DNA egípcio na sua cultura.
O que Faraó quer fazer? Matar Moisés. O que Moisés precisa fazer? Fugir. Moisés agora está em outro lugar, fugindo de um erro cometido, fugindo de uma falha que ele mesmo criou pelo seu ímpeto de violência. Veja a semelhança: Jacó foge porque errou com seu irmão, Moisés foge porque tomou a decisão errada com o egípcio. E o que acontece com ele? Sai desorientado. O texto diz que ele sentou no poço de Midian. Você sabe o que é Midian? Midian é uma região mais ao sul de Israel, a mais desértica do estado de Israel. Lá não nasce nada, não brota nada, lá é uma região terrível e seca. Moisés saiu sem norte, parou no primeiro poço que ele encontrou. Porque se eu vou morrer, pelo menos eu tomo um pouquinho de água cada dia e vou morrendo aos poucos nesse lugar. Uma pessoa desorientada, sem norte e sem rumo na sua vida, saindo, não teve tempo de levar os seus livros egípcios, não teve tempo de chamar a sua mãe, não teve tempo de levar alguns amigos, não teve tempo, solitário, sozinho e desorientado. E sabe o que acontece com uma pessoa assim? Cansaço. Um homem em fuga, sozinho, sem ninguém para acompanhar e totalmente desorientado, cansaço. E a terceira história? A terceira história é mais interessante ainda, porque fala de uma mulher. E aí você, mulher, vai também poder se identificar aqui. O poço da samaritana. Ela está fugindo de quem? Ela está fugindo de toda uma sociedade, de um contexto que ela vivia. Pastor, como é que você sabe disso? Não estava no texto? Você viu que hora que ela foi buscar água? 12:00. Lá no Senegal, as pessoas evitavam transitar fora entre os horários das 11 da manhã às 3 da tarde. Sabe por quê? O sol é insuportável, queridos. Insuportável. Desidrata muito rápido. Ninguém em sã consciência empreende uma caminhada, ou uma jornada, ou um trabalho que exige esforço ao meio-dia. Mas essa mulher fazia isso todo santo dia. Ela ia buscar água no horário mais quente. Por quê? Porque no horário mais quente não tinha ninguém na rua. Por que ela não queria ser vista? Porque ela era uma prostituta. O texto diz que Jesus, ao encontrar, falou: vai lá e chama o seu marido. Ela falou: não tem marido. Jesus falou bem, porque você já teve 5 e esse que você está agora não é seu marido. Ou seja, uma garota de programa. Dizendo que ela pulava de cama em cama, de cama em cama. E essa mulher não queria mais ser vítima disso, então ela decidiu andar sozinha. Ela vai no poço sozinha, ela faz as suas atividades sozinha, ela não tem companhia. Quando ela chegou no poço, ela estava solitária. E ela também estava totalmente desorientada. Porque uma pessoa que deita de cama em cama, certamente é uma pessoa desorientada. Não tem propósito, não tem significado da vida, não tem projetos na vida, não tem sonhos. E ela estava vivendo a sua vida no deixa a vida me levar, a vida leva eu, da filosofia popular brasileira, tão degradante. E lá está ela agora, encontrando com uma pessoa mais maravilhosa do mundo, chamada Jesus Cristo. O que acontece com ela? Cansaço. Como é que eu sei que ela está cansada? Porque quando Jesus começa a conversa de água da vida com ela, ela olha para Jesus e fala assim: me dá dessa água, para que eu não precise mais vir aqui pegá-la. Ela estava cansada dessa tragédia, ela estava cansada desse trajeto diário, estava cansada de ser quem ela era. E ela precisava talvez de um repouso na sua casa, de um refrigério sem se expor. 3 poços, histórias semelhantes. O Jacó foge de Esaú porque errou. O Moisés foge do Egito porque matou o egípcio. A mulher foge da sociedade porque não era uma pessoa de baixa envergadura moral. 3 histórias que mostram trajetórias de solidão. E 3 histórias que mostram trajetória de desorientação. E 3 histórias que mostram o resultado cansaço. Agora eu pergunto para você aqui essa noite com a introdução que eu comecei. Você não está cansada? Você não está cansado? Agora se pergunte se o seu cansaço não é o resultado desses eventos que foram se sucedendo na sua vida até o ponto de você chegar hoje e dizer aqui: eu estou cansado, eu quero abandonar tudo, eu quero largar casamento, eu quero largar trabalho, eu quero largar minha faculdade, eu quero largar meus sonhos, eu quero largar tudo, eu estou cansado disso daqui. Eu pergunto para você, será que a sua caminhada, a sua jornada não foi tão desgastante ao ponto de você estar aqui cansado, não porque Deus desamparou, não porque Deus não é real, mas porque a sua caminhada foi deveras esgotante? Pense sobre isso, porque talvez aqui a gente poderia colocar o 4º poço agora. Podemos colocar o 4º? O 4º não vai aparecer na sua tela. O 4º é você. O 4º é o seu poço. O 4º é o poço que representa e simboliza e desenha muito bem a sua história. Porque talvez, como Jacó, talvez como Moisés, talvez como a mulher samaritana, você esteja aqui essa noite na seguinte situação: eu estou em fuga.
Quantas pessoas estão aqui nos assistindo pela internet e estão em fuga? Isso, queridos, é uma resposta humana tão biológica, tão natural, porque o Adão e Eva, quando pecaram, Deus pisou no jardim, eles escutaram a voz de Deus, falaram: opa, sabe o que a gente precisa fazer? Fugir. Eles entraram atrás da moitinha, se esconderam e achando que Deus não os encontraria. Há uma tendência no coração humano de fugir das responsabilidades, de fugir das suas escolhas, de fugir das questões que o afrontam e dos conflitos que o envolvem. A fuga é a mãe que não quer entrar em conflito com o filho, já ia sentindo aquele cheiro maligno de narguilé na sua boca, de mascar fumo, ou aquele cheiro maldito de álcool, ou até mesmo de entorpecentes. Ela não quer entrar em conflito, ela finge não ver, ela prefere a fuga do que a realidade. É o homem que não vê o casamento se desfacelando, e não vê a família se destruindo, não consegue recompor a sua moralidade, a sua integridade, e ele começa a fugir de casa, ele começa a fugir das responsabilidades, ele começa a fugir do confronto, ele começa a fugir da cama, ele começa a fugir do lar. É a mulher que já não consegue mais lidar com o seu conflito interno, não consegue sentar na mesa, olhar no olho do camarada, do seu esposo, tratar o assunto com decência, e ela foge, ela dribla, ela se esquiva, ela não conversa, e ela foge o tempo todo. São jovens que estão fugindo das suas responsabilidades, fugindo das suas escolhas, fugindo dos conflitos, e eu digo para vocês, queridos irmãos, não precisa você ter ausência de medo para você encarar os seus conflitos. Coragem não é ausência de medo, coragem é enfrentamento do medo. Não é a falta do medo que me faz corajoso, mas é agir apesar do medo de o seu marido falar para você: eu tenho outra, apesar do medo do seu esposo da sua esposa falar para você: eu tenho outro, apesar do medo do seu filho falar: mãe, eu já uso maconha, eu uso crack, eu uso cocaína, ou mãe, verdade, eu estou alcoolizado, ou mãe, verdade, eu tenho tido más companhias. Apesar do confronto, apesar do medo, é preciso coragem para enfrentar os problemas financeiros, abrir as faturas, colocar na mesa, sentar com o cônjuge. É necessário coragem para falar: eu pequei, eu falhei, eu errei, eu roubei, eu manquei com você, eu traí, eu falhei com meus filhos. É necessário coragem, porque a Bíblia fala em Provérbios 28:13: o que encobre os seus erros não prospera. Olha que palavra forte. É uma determinação, queridos. Quem foge não prospera. Quem não encara a sua realidade, não lida com seus conflitos, quem encontra o caminho de fuga como um atalho para tentar se safar, não prospera. Nós somos os resultados das escolhas que nós fazemos diante dos conflitos que nós enfrentamos. E olha aí, esses homens estão fugindo porque tem um problema para resolver onde eles ficaram. Tem gente que quer fugir da cidade, tem gente que quer fugir do passado, evita o passado. Tem gente que corta a volta de pessoas na rua: não, eu não quero ver o fulano porque o fulano me fez muito mal. Corre de um lado, corre de outro, se afasta. Queridos irmãos, a fuga gera cansaço. Se você está cansado e cansado aqui, pode ser, não estou declarando isso como um diagnóstico preciso, mas pode ser que você esteja cansada e cansado de tanto fugir. De tanto fugir das suas emoções, de tanto fugir dos seus compromissos, de tanto fugir das responsabilidades e das decisões que você precisa tomar e está evitando a todo custo. Fuga. E eu posso dizer uma coisa para vocês: fugir é mais desgastante do que obedecer. É só olhar a história de de Jonas. Jonas precisou comer alga marinha 3 dias, fugindo do plano de Deus para a sua vida. Ele gastou mais energia fugindo do que Deus tinha para ele, do que quando ele obedeceu. Porque quando ele obedeceu, ele passou por Nínive e em um dia ele atravessou a cidade e toda a cidade se arrependeu. Você gasta mais energia fugindo e correndo do que ficando e encarando. Mas eu não tenho coragem, eu tenho muito medo. Você não precisa se ver livre do medo para encarar. Coragem não é ausência de medo, é enfrentamento de medo. O que você tem para fazer, vai e faça. Vai e faça, para de fugir, porque fugir cansa demais. E sabe o que acontece quando a gente está em fuga? A gente geralmente fica sozinho, né? Não é verdade? Só vou usar um exemplo para vocês aqui, prefiro não citar o nome, mas eu fiquei sabendo através de uma pessoa que alguém comentou uma situação de uma pessoa estar se sentindo sozinha ou desamparada. E assim, queridos, eu não sou tão novo, mas também não sou tão velho, também não sou tão inocente, mas também não sou, tão incoerente. E eu fui fazer uma avaliação sobre essa palavra, e eu avaliei a escolha que essa pessoa tomou na vida dela.
E a escolha que ela tomou na sua vida, a colocou em fuga e a colocou sozinho. Essa pessoa entrou na solidão porque a sua escolha levou ela para aquele lugar. Não porque alguém virou as costas ou porque a igreja virou as costas. Nós não somos perfeitos, nós falhamos, eu falho, a gente comete erros grandes. Essa semana eu cometi um erro grande que eu precisei ligar, pedir perdão para a pessoa. Eu falei, você me perdoa, foi falha minha. Eu errei, eu assumo. Nós não somos perfeitos, mas nós sabemos quando a pessoa é dissimulada. E tem gente que dissimula dizendo, todo mundo me abandonou. E não é só na igreja, é no trabalho, ninguém quer comigo. As escolhas da pessoa levaram a ficar sozinha e ela quer culpabilizar e responsabilizar os outros. Se você está sozinho e você está sozinho e você não tem ninguém para contar, será que a culpa é dos outros mesmo? Eu aconselho muitos pastores, queridos, que vêm me procurar para ter um tempo de oração, e eu também procuro muitos pastores para orarem comigo e também me ajudarem. Eu fico feliz com as pessoas quando fazem isso, e eu tenho a graça de Deus de poder fazer isso também. Mas tem muitas pessoas que andam sozinhas no ministério. Sabe por que elas andam sozinhas? Não é porque há uma concorrência, não é porque as outras há inveja, não é porque os pastores são muito ocupados, é porque ela decidiu andar sozinha. Pergunte para você mesmo, se você não está sozinha, sozinho, se você não tem ninguém para contar com você, porque você escolheu ou porque as pessoas viraram as costas. Pergunte. Eu não estou aqui para dizer que é ou não é, eu estou dizendo para você pensar, para você refletir. Porque a fuga geralmente nos leva a fugir sozinhos, e a solidão corrói ainda mais do que a fuga, não é verdade? Você que sabe o que eu estou dizendo, e você que está entendendo aonde eu estou chegando com essa palavra, você sabe a solidão que causa no coração humano. É tão dolorosa quanto o erro, não é? Então, é provável que alguém esteja cansado, porque está fugindo. É provável que alguém esteja cansado, porque não encontra apoio, porque não encontra alguém para andar junto. E é provável que alguém esteja sozinho, porque está totalmente desorientado. E ninguém vai acompanhar quem não sabe aonde quer ir, não é verdade? Alguém vai acompanhar, alguém não sabe onde vai chegar. Você vem e fala, pastor, onde você está indo? Não sei. Posso ir com você? Vamos embora. Então é dois andando onde não sabe onde vai chegar. Gente desorientada anda sozinha, e gente desorientada fica cansada. Fica cansado porque entra numa faculdade e desiste, entra na outra, desiste, entra na outra, desiste. Gente desorientada entra num relacionamento, termina, entra num relacionamento, termina, entra num relacionamento, termina. Gente desorientada vai para todos os lados e tenta tirar para todos os caminhos para ver se acerta um alvo. Mas você não entende que foco, centralidade e dependência de Deus, e caminha com essa ideia de orientação. E talvez você esteja aqui ouvindo essa palavra desorientado, não porque o mundo é cruel, não porque a pandemia piorou as coisas, mas porque a pandemia revelou que você não tinha propósito, não tinha projetos e não tinha foco na sua vida. Então eu passo um apelo ao seu coração, reflita sobre isso, porque gente que caminha sem orientação se cansa, fica andando e não sabe aonde vai chegar, e o deserto fica escaldante, queridos, aí não dá mesmo. Então a palavra para você essa noite é: pergunte ao seu coração se você não é o quarto poço. O poço do João, do Marcos, do Fernando, da Joaquina, da Maria, e dos demais, do Denis. Pergunte se você não tem um quarto poço, o meu poço particular, que eu cheguei nesse poço essa noite em fuga, cheguei nesse poço desorientada, cheguei nesse poço solitário e sobretudo cansado. Mas tem uma coisa aqui nesse texto que acho que é o que mais vai trazer para você um conforto essa noite, que é a ideia de que em todos os poços eles vão para buscar uma coisa. O que eles vão buscar, pessoal? Água. Eles não vão buscar Deus, eles não vão buscar culto, eles não vão buscar terapia, não, eles não vão procurar medicação, eles vão procurar água. Eles vão procurar algo que satisfaça eles imediatamente. É o que você veio fazer na igreja, é o que você fez ao ligar esse YouTube esse dia, ou o Facebook. Eu quero água, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma orientação, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um conselho, eu preciso da igreja, eu preciso de alguma coisa. Você veio procurar água, e todas essas pessoas foram procurar água, mas todas elas saíram de lá com muito mais do que água, muito mais do que água. Sabe por quê? Em todos os poços tinha algo impressionante os aguardando naquele lugar. O que era? A presença de Deus. 3 poços e um segredo prova que as circunstâncias são semelhantes, os problemas podem ser diferentes, as dores podem ser também muito variadas,
Mas uma coisa é comum a todos nós e aqueles que experimentaram o poço na Bíblia: a presença de Deus estava lá. Eles chegaram para pegar água, mas ganharam muito mais do que foram buscar. E eu quero dizer que essa noite é o mesmo para você. Você veio na igreja talvez para pedir orientação no seu comércio, veio pedir direção de Deus para trocar de carro, veio pedir uma namorada, um noivo, veio pedir uma restauração, veio pedir paz para a sua alma, veio pedir perdão para as suas culpas. Mas eu quero dizer para você, você vai sair desse lugar com muito mais do que você veio buscar. E você vai desligar esse de celular ou esse dispositivo com muito mais do que você procurava. Porque sabe o que tem em comum nesse lugar aqui? A presença de Deus. O seu poço, o seu poço, o seu poço, o seu poço, o seu e o meu. São todos poços que têm a mesma responsabilidade. A responsabilidade de buscar água, mas o mesmo resultado de receber mais do que água, receber a presença de Deus. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que esses poços tinham a presença de Deus? É só você olhar o resultado da história. A história não para no poço, queridos. Você pode chegar cansada, pode chegar fatigado, você pode chegar largado no poço, dizendo: agora eu vou beber água e morrer. Mas a história não acaba no poço. Isso aqui é para alguém essa noite, não é? Isso aqui é para você. A história não termina quando você chega no poço, cansada, desgastado, totalmente desanimada. A história continua. E sabe como eu sei que a presença de Deus estava naquele poço e está aqui conosco? Porque o poço número 1, quando Jacó encontra a sua futura esposa, quando encontra a Raquel, começa a se alinhar a história dele a ser o pai de multidões. Deus havia prometido ao seu avô, Abraão, que ele seria pai de multidões. Jacó está fugindo solitário. Deus chama esse jovem ali no poço, um jovem de aproximadamente 73 anos, chama aquele no poço e diz para ele: eu preciso te alinhar. E coloca a Raquel, ele reorganiza a história de Jacó, e Jacó vai se tornar o pai de multidões que Deus havia prometido sobre o seu avô Abraão, e o projeto de Deus continua apesar do poço. O segundo poço, Moisés encontra o caminho da casa de Jetro. Jetro foi o mentor, Jetro foi o treinador de Moisés. Moisés é um grande líder do povo de Israel porque aprendeu a lidar com o deserto pelo seu sogro Jetro. Aprendeu a ter estratégia de liderança pelo sogro Jetro, um homem que treinou e mentoreou Moisés. Moisés precisava daquele poço? Muito mais do que aquele poço. Ele teve o encontro com Deus e lá ele se tornou o líder de Israel. O terceiro poço, talvez esse seja o mais óbvio, aquela mulher encontrou Jesus. E aquela mulher que ia buscar água solitária e totalmente deprimida, agora é a primeira missionária da Bíblia, porque quando ela sai do poço, ela vai chamar a cidade inteira para ouvir sobre Jesus naquele poço. Já pensou? E o seu agora? Vamos colocar o seu ali? Fulano chega no poço, encontra Jesus e sai dali com seu casamento restaurado. Fulano chega no poço, encontra Jesus e termina com a amante. Fulano chega ali no poço, encontra Jesus e continua os sonhos de Deus na sua vida. Chega no poço, encontra Jesus e termina com o amante. Chega no poço, encontra Jesus e resolve a sua vida com Deus. É isso, queridos. O poço não é o final da história. O poço não acaba aqui. Deus tem mais, Deus tem além, e Ele pode trazer para o seu coração muito mais do que isso. Então o que eu quero dizer para você essa noite é que diante de todas essas histórias, o segredo não é o poço, mas quem está com você no poço. Quem está lá é mais importante. Eu não estou aqui para te condenar e nem para te julgar as escolhas que você fez e que te colocaram com o rosto no poço. Eu não estou aqui para te julgar ou para te condenar sobre o seu caminho, a sua desorientação de vida. Eu não estou aqui para dizer qual foi o seu passado. Eu estou aqui para dizer que se você chegou cansada ou cansado, se você ligou esse vídeo cansado ou cansado, a história não acaba no poço. Você está segurando a única coisa que você diz: esse poço vai me salvar. Mas eu quero dizer para você que embora o culto seja legal, embora a igreja seja boa, vai acabar agora. Aliás, já era para ter acabado, estamos 5 minutos atrasados. Já era para ter acabado, vai acabar o culto aqui. Mas a presença que veio com você a esse poço gigantesco, vai com você e vai alinhar a sua vida, vai restaurar a sua história, vai transformar o seu coração. Amém? Deus vai fazer isso, porque Ele é aquele que nos encontra em nossos poços. Ele restaura a nossa história, Ele transforma a nossa vida. Não importa como você chegou, o importa é como você vai sair, porque quem está aqui
é muito maior do que o que te trouxe até aqui, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Eu quero fazer umas perguntas para você. Eu quero que você feche os seus olhos, por favor. Nada melhor do que terminarmos com algumas perguntas nesse momento. Eu quero me compadecer com você que está cansada e veio a esse lugar, porque infelizmente tem gente que está cansada e vai a outros lugares. Eu quero orar com você, porque eu quero que no nome de Jesus você encontre a fonte de águas vivas, que vai fazer com que a sua jornada tenha direção, com que a sua caminhada não seja solitária e, sobretudo, que você não fuja nunca mais. Eu estou falando com pessoas aqui essa noite que têm fugido demais, fugido. Estou falando com pessoas que têm criado muitas coberturas para driblar, se esquivar e até mesmo conseguir se safar de algumas situações. Mas eu quero dizer para você que encarar e lidar com esse conflito, com esse erro, vai ser muito menos penoso e desgastante do que ficar fugindo o resto da sua vida. Estou falando com pessoas que se sentem sozinhas. Nossa igreja está aqui para te ajudar. Nós queremos ser um braço e um apoio para você. Mas será que você não está sozinho porque fez as escolhas erradas? Será que você não está sozinho porque você pisou em todo mundo no caminho e ninguém mais acredita em você? Isso é o resultado de fugir do Egito. Gente que está perdida, que terminou alguma coisa importante na sua vida agora, mas não sabe como começar outra. Jesus é a direção, Jesus é a orientação, Jesus é o farol. Já ouviu falar sobre isso? Ele é o farol do seu coração. Eu quero que agora você olhe aqui para mim em nome de Jesus. Eu quero que você saiba o que você vai cantar aqui, porque o que nós cantamos também tem sentido. Essa canção que vocês vão cantar, eu cantei ela há 19 anos atrás. Uma canção linda e maravilhosa que talvez muitos de vocês conheçam. E há 19 anos atrás, a minha esposa está aqui e não me deixa mentir, eu estava num banco, numa igreja, chorando, porque eu sabia que eu precisava desse Deus. Eu estava naquele poço, naquele dia, e ela sabia, junto comigo, aquele poço que eu estava. E eu naquele banco cantando essa canção, eu falei: Senhor, eu só preciso do Senhor. Eu preciso de um pouquinho de água para poder tirar tudo isso do meu coração. E sabe o que Deus me deu? 19 anos depois, eu não sou capaz de contabilizar. A única coisa que eu quero dizer para você é que o Deus que estava no meu poço há 19 anos atrás, quando eu cantei essa canção que você vai cantar agora, é o Deus que me trouxe até aqui para falar que Ele também não te desamparou. Ele também não vai te deixar. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu,
como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Não desista. Ajuda-me, Senhor. Peça ajuda. Eu quero permanecer contigo até o fim. Ele é a razão, Ele é a fonte. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena Aleluias. existir. Tu és tudo que precisamos, Jesus. Escuta o meu Olha o clamor do sedento, Pai. mais que o ar Olha o clamor do coração aflito essa noite, Pai. Precisamos de Ti. Distante de ti, Senhor, Aleluia, aleluia. não posso viver, não vale a pena existir. Ele escuta, Ele escuta. Escuta o meu clamor. clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Talvez você ainda não saiba, mas é isso que você precisa, da presença dEle. Talvez você tenha corrido para tantos lugares, tenha tentado a ajuda de tantas pessoas, fugido para tantas outras ocasiões, mas tudo que você precisa é dEle. Nós não somos a fonte, nós só somos o poço aqui. A fonte é Jesus. Você pode ficar nesse poço o resto da sua vida e ainda ficar cansada, mas se você essa noite beber da fonte, se você essa noite tomar das águas chamadas Jesus, você receberá força, você receberá graça, você receberá vitória. Nós somos um poço. Aqui você pode vir, aqui você verá coisas, aqui você experimentará coisas, mas a fonte ainda continua sendo Jesus, e Ele vai te libertar, Ele vai te curar, Ele vai te abençoar. Pai, abençoa esse povo. Tudo que nós precisamos é o Senhor, tudo que nós queremos é o Senhor. Temos buscado em outros lugares, mas tudo que precisamos é beber das tuas águas. Nós estamos sedentos, estamos cansados, ó Deus, muitas aqui estão cansadas. Então renova a nossa força, renova o nosso vigor, renova a nossa fé, renova a nossa vida. Levanta-nos, Senhor, para experimentar o melhor de Ti, para experimentar Tuas fontes e para experimentarmos a Tua história em nós, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua família, e que essa semana você possa encontrar a fonte de águas vivas rolando sobre o seu lar. Boa semana em nome de Jesus. Tia Jujuba, vem aí. Não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não
galerinha Kids, muito boa noite. Hoje estou passando aqui só para agradecer você, papai e mamãe, que levaram seus filhos para participar conosco ontem do Drive Kids. Foi incrivelmente maravilhoso. A gente pôde matar a saudade de cada pequenino que passou por ali. Olha que lindo que ficou o nosso painel. Gostaram? Não se esqueçam, crianças, as mãozinhas de vocês são pequenas, mas o Senhor irá usá-las para mudar o nosso mundo, ok? Um grande beijo!